Leia Peça. Essa seria a nossa saudação hoje, se estivéssemos entre os povos judaicos, em comemoração ao êxodo, à passagem, à saída da escravidão do Egito em rumo à terra prometida. Ordenança esta estabelecida, né, por Yahvé, a maior entidade dos judeus primitivos, que remonta lá, né, à dinastia dos faraós, em que os povos Habirus se concentravam ali à margem do delta, na colaboração escravatória, na construção das grandes ostentações egípcias, das grandes pirâmides, e assim vai. É claro que na abertura do equinócio de primavera, comemorada pelos povos acima da linha do Equador, a gente estaria também fazendo essa comemoração algumas semanas atrás. Seguimos aqui no Brasil as ideologias pós-niceianas a partir do século IV depois de Cristo, e seguimos também o cronograma gregoriano, que é um sistema de calendário baseado no sistema solar, diferente do povo hebraico e de alguns povos primitivos que seguem o calendário lunar, que não tem essa divisão quartenal, apenas dia e noite. Então, certamente hoje a gente não seria essa iniciativa de dizer Feliz Páscoa, né, toda a peça, a vocês, porque já passou, já foram alguns dias atrás comemorar. Mas fato este que não podemos esquecer é que a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, ele deve ser renovado, assim como literalmente significa a palavra Peshá, né? Não apenas passagem no sentido de transitar, mas passagem no sentido de permitir-se, né? De proporcionar, no sentido de autorizar novos modos de ser, novos modos de existir. A ideia que está por trás do reconhecimento deste lugar de escravidão no Egito é porque durante muito tempo o povo que havia se instituído alguns séculos antes ali no delta do Nilo, naquela região de Gozem, eles foram para aquela região porque eram povos nômades, pastoris e de ascendência muito antiga, né, de Abraão, depois posteriormente Abraão, por isso que eram chamados de Eber ou Habirus, como alguns tradutores persistem em dizer, como, né, Micheia Eliade, e assim a gente vai, nessa construção antropológica cultural. Mas o que é importante para nós é que, durante 420 anos, esse povo se acomodou literalmente. Outras gerações vieram, esqueceram-se das promessas feitas aos patriarcas que antecederam a Arão, pai de Moisés, e toda a sua família, que parecia ter aí a raiz, né, abraâmica. E, apesar de toda a luta, sofrimento e opressão, eles se instalaram no modo de ser que caracterizava uma mão de obra produtiva e uma recompensa diária, que fosse o pão, a água, o vinho, o azeite e outros requisitos que alguns, por exemplo, tiveram e conseguiram alcançar para fazer parte ali da dinastia dos faraós. Isso significa que é tão natural que o ser humano, mesmo no meio opressório, mesmo no meio que coloca-o em sérias dívidas consigo mesmo, que é o lugar da negação, a ausência da liberdade, ele acaba por se acomodar. Você pega um ser humano, você pode até trazer um estímulo aversivo, durante algum tempo ele resiste, ele nega, ele foge, mas se eu persisto nesse estímulo, ele a habitua. Tudo na natureza tende à habituação. E nesse período, passado 420 anos, outras gerações, esquecendo as tradições, esquecendo certas promessas, e até mesmo não acreditando, afinal de contas, não foram eles que passaram pela experiência. E quando nós não passamos pela experiência, nós precisamos nos apropriar daquilo que é incerto. E o ser humano, nesse lugar que eu chamo de vácuo, ele acaba tendo uma grande ansiedade. E aí, foi preciso acontecer algo, foi preciso ter ali um site para que algo acontecesse e favorecesse a saída daquele povo do Egito e se cumprisse até então a grande promessa que o Eu Sou havia dito, olha, quase 1000 anos antes ali para Abraão. Bom,
esse rapaz, esse menino, esse bebê, voltando de trás para frente, chamado Moshem ou Moisés, ele vai ser chamado mais tarde né, libertador. E a palavra Moshem, ela também vai ser a raiz etimológica da palavra Messias, ou Moshia, ou Ha-Mashia, ou Ha-Moshia, que seria a pronúncia mais correta, que em português a gente seria o Messias, né? Que é o libertador, aquele que guia, aquele que tira, aquele que tem um insight e diz, olha, essa direção não é a direção mais favorável, existem outras possibilidades, outros modos de ser, não necessariamente este, com a ausência da liberdade. Não vou entrar aqui em mérito do que é a liberdade, ou que lugar é este da liberdade, porque a gente entraria em campos filosóficos densos e dificultadores e não teríamos tempo de discutir. Na verdade, não é meu objetivo levantar um debate, muito menos de convencer alguém de alguma coisa. Na verdade, em tempos difíceis como esses, que as pessoas são canceladas simplesmente porque expressam seus modos de ser, né? Não que isso seja importante, porque alguém cancelar ou descancelar tanto faz naquilo que é por si só, ou aquilo que não é. O que é mais importante para a gente é que nós precisamos abrir-nos para as possibilidades. Sem essa abertura, sem esse aí ser, sem esse Dasein, sem essa possibilidade de sempre alcançar na linha do horizonte existencial, a gente jamais vai chegar em algum lugar. E o povo de Israel não chegaria em algum lugar se não remontasse as raízes, se não voltasse, se não retornasse àquele lugar que um dia havia aberto os olhos dele e dito, vocês são mais do que meros escravos. Existe um lugar que vocês precisam conquistar. Existe uma terra prometida que hoje grande parte é ocupada por outros povos que não são aqueles que foram designados a fazer parte, mas a terra está lá, eles fazem. E se vocês quiserem ir devido, né, à falta de paciência, de perseverança e de fé, vocês vão ter que conquistar. E Moisés, ali criado, vocês conhecem a história, existem, né, produções hollywoodianas falando disso, né? A gente não precisa gastar tempo aqui, mas Moisés vai ser criado em toda a cultura, em toda a orientação, né, em toda a ideologia egípcia, vai, né, se tornar um grande egípcio, um homem que vai se tornar um grande governador, um homem justo, íntegro, e que no momento, num ato de, né, de alteridade, ele vê ali o capataz egípcio humilhando, maltratando e açoitando ali o judeu que estava, por sinal, trabalhando, e ele vai ali no ato, né, no impulso, acabar atacando aquele soldado, aquele capataz. Isso vai gerar a morte dele, e na lei egípcia era proibido você tocar, você ferir alguém da sua própria nacionalidade. E aí começa o grande trama, né? A grande loucura que é esta passagem, que é sair deste lugar habitual que estava aparentemente tudo certo, tudo ok. Nossa, temos tantas histórias que os nossos antepassados contam, mas eu tô bem, eu tô legal, eu tô na boa. Poxa, afinal de contas, eu cresci no palácio, eu tenho tudo de bom, eu sou o próximo sucessor do faraó, que ainda não tinha um herdeiro, né, macho, para tomar conta. Fui criado pela irmã mulher de faraó. Eu tenho tudo que eu preciso e ainda consigo dar uma ajudinha lá para minha família. Para que mexer nessa realidade? Quem disse que ter tudo é ter liberdade? Quem disse que estar neste lugar que nós estamos é ser feliz? Talvez você discorde de mim, tudo bem, mas há aqueles que vão dizer, Cris, eu nunca entendi por que eu tenho tudo. As pessoas falam para mim, você é lindo, você é linda, você é perfeito, você tem dinheiro, você é bem-sucedido, mas eu não sou feliz. Talvez porque você não esteja vivendo a sua vida autêntica, a sua verdadeira oportunidade de vivenciar o seu verdadeiro lugar. E esse desmerecimento consigo, Kierkegaard, um grande filósofo existencialista dinamarquês no século XIX, ele vai dizer, 18, 19, ele vai dizer o seguinte, a ausência da capacidade e oportunidade de ser quem de fato somos é a maior via de tortura que um ser humano pode se submeter. E de encontro a esta palavra tão sábia de Kierkegaard, hoje a gente vê essa passagem ser transformada em via de escravidão.
Paradoxalmente ou ironicamente, as pessoas usam do feriado para capitalizar mais lucros, não apenas lucro capital, como o belo e doce e gostoso chocolate que aqui, né, no Brasil nós temos com tanta fartura e custa tão caro, né, gente? Mas deliciosamente nos reunimos em família e falamos de nós mesmos como se nós fôssemos os únicos a podermos nos deliciar ou nos entristecer por não termos aquele cacau gostosinho lá, da Cacau Show e assim vai. Os artesanais mágicos, magníficos, que durante um tempo até nos satisfazem bem, mas passa. Passa a conta, chega o cartão de crédito, estoura e nós voltamos para aquele mesmo lugar. E até mesmo os mais abastados vão sentir o desprazer, porque vão descobrir que ao longo do tempo não são só situações superficiais que nos tiram do lugar da opressão ou da escravidão, mas são apenas decisões de mudanças radicais que nos proporcionam novos campos de possibilidades que de fato vão nos trazer o verdadeiro sentido da existência. Qual o seu sentido de vida? Em que lugar você se encontra hoje? Moisés passou, depois de todo o processo de tirar aquele povo ainda, de atravessar o Mar Vermelho, de passar por milagres sem precedente. Depois dele tiveram outros grandes profetas. Cristo veio ao mundo e comparado à nossa grande Páscoa, nem Cristo abriu o Mar Vermelho. Ele andou sobre o mar e fez tantos outros milagres. Afinal de contas, ele era o Logos, ele era o nosso Logoi, a encarnação do Verbo vivo que trouxe a palavra de grande libertação e nos proporcionou enxergar para além do material, do óbvio, e daquilo que estava estabelecido pelos opressores que reinaram e reinam ainda sobre as nossas culturas, as nossas políticas e as nossas vias existenciais. Mas Moisés precisou percorrer 42 anos com aquele povo no deserto, lembrando-os todos os dias que a comida estava ali, que a água era acessível, que no frio da noite havia uma coluna de fogo, que no calor dos dias do deserto, havia uma grande nuvem que pairava e os protegia, os alimentava e os guiava. E sabe o que é mais interessante? Numa travessia que era de 15 dias. Durou 42 anos, Cris? Sim. Sabe por quê? Porque eles andavam em círculo, no sentido não centrífugo, mas centrípeto contrário, murmurando, sobrecarregando uns aos outros e com a preguiça, incapaz de olharem para frente e enxergarem a terra que manava leite e mel. Resultado, toda aquela geração se perdeu novamente. 42 anos. Tivemos 420 anos, 42 anos. E nesse tempo, que é um tempo que simbolicamente significa o tempo de aprimoramento do homem, inclusive na Kabbalah, a gente não entra em nenhuma iniciação, né, mística ou até mesmo de conhecimento da Torá, sem chegar aos 40 anos, principalmente os homens. E nesse período, apenas Josué e Caleb. É engraçado que a raiz de Yeshua, Yehoshua, gente, não existe J em hebraico. Por favor, parem de dizer o J. Não existe Jeová, não existe Joshua, não existe. Mas, enfim, português tem, né? Então a gente continua assim, mas valeu outra live. A gente fala disso. Mas o Yeshua, Josué e Yoshua, o Joshua são da mesma raiz. E Caleb, que é aquele que guia. Eles entraram na Terra Prometida porque eles perseveraram até o fim. Eles faziam parte da primeira geração que saiu do Egito e vivenciou todos aqueles milagres e conseguiram alcançar. E Moshe? E Moisés? Moisés, ele não pôde entrar na Terra Prometida porque, por amor àquela humanidade, que inclui a ele também, ele preferiu ferir a rocha 2 vezes. E naquele ato que parecia um ato de grande amor, de imenso amor para aquele povo murmurador, Deus disse que entre ele e os homens, que ele ficasse com ele. Não adianta querer ganhar o mundo e perder a sua própria vida. A alteridade ela é altamente louvável, mas quantos são aqueles que estão dispostos a dar sua vida? Então, gente, centenas, né, de dias, de horas, séculos depois, Moshe vem ao mundo e ele vai entregar a sua vida na cruz do Calvário por pessoas que o condenaram, que o judicializaram sem qualquer argumento plausível para condená-lo àquela morte, e morte de cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele abriu-nos um campo de possibilidade de vermos a vida para além da morte. A morte que era a grande vilã, que era a grande vitória, que era aquela que dava fim em todos os demais elementos, ela é superada e Jesus passa a ser a nossa grande paz.
Páscoa, a nossa maior Páscoa, o nosso grande Pessah, aquele que abre as possibilidades de termos uma nova vida, uma vida regenerada, transformada, saciada pelo Espírito de Deus, que é o único capaz de nos renovar. É por isso que nós fechamos essa live, fechamos esse vídeo dizendo: abra-se para as possibilidades do mundo que estão para além dos prazeres que se encerram no final de semana, numa data comemorativa ou num longo feriado que a gente consegue prolongar aqui nos países romanos, nos países cristãos. Mas não se esqueça, Jesus, como a grande luz do mundo, ele está vivo e ele está vivo dentro de mim e ti. Ele está vivo dentro de nós. Lucas 17, versículo 21, Jesus disse aos seus discípulos, quando questionaram, onde está o vosso reino, Senhor? Depois de dizer que não era comida nem bebida, Jesus diz, e o reino de Deus está dentro de vós. Uma vez sabendo disso, que lugar que você escolhe? Continuar nessa cegueira dessa escravidão a partir desses conceitos estruturais que você insiste que nunca te levaram a lugar nenhum em fazer parte da sua vida ou em abrir-se para novos modos de ser, viver a verdadeira metanoia, aquela que de fato vai encher a sua vida de novos sentidos e te levar a olhar para além do óbvio dessa metamorfose ambulante que a gente pensa que é. Mas, na verdade, a gente nunca nem saiu do casulo. A borboleta também, assim como o coelho, assim como o ovo cósmico, são símbolos de possibilidades, renascimentos, de vidas cíclicas que permitem a gente compreender o verdadeiro sentido. Eu volto, então, para a frase inicial que eu abri esse vídeo dizendo, toda peça, mas que não sejam apenas neste dia, mas que seja sobre a sua existência. Acorde, desperte enquanto há tempo, porque se perdermos o verdadeiro sentido, certamente não nos restará mais nada. Que a gente possa seguir, continuar sobre todas as possibilidades que se abrem diante de nós e que a sua vida, a sua existência seja farta e feliz. Esse é o meu desejo sobre ti e a sua família. Beijo grande da Cris. Até mais.